Você já percebeu como a alma fica pesada quando Deus parece demorar? É como se o tempo parasse justo na hora em que você mais precisava de um movimento, de um sinal, de um socorro. Há noites em que você se deita tentando acreditar, mas o travesseiro sabe que a fé oscila quando as respostas não chegam. O silêncio machuca, a demora confunde. E a pergunta escondida no fundo do peito é sempre a mesma: por que Deus não veio ainda? Há dias em que a espera parece uma punição. Você olha para a vida dos outros avançando, portas se abrindo, promessas se cumprindo e se pergunta se fez algo errado. A mente cria histórias cruéis. Talvez Deus me esqueceu, talvez já não mereço mais. A frustração vai virando cansaço, o cansaço vai virando dúvida. E a dúvida, se não for cuidada, vira sensação de abandono. É nesse terreno que o medo cresce. Medo de continuar esperando e nada acontecer. Medo de se apegar a uma promessa que talvez nunca se cumpra. Mas há algo que poucos percebem quando o fluxo do tempo desacelera. Às vezes, Deus não se move no seu ritmo porque está te desviando de algo que você ainda não enxerga. É o que acontece em João 11:6, quando Jesus, ao saber da doença de Lázaro, deliberadamente fica 2 dias onde estava. O aparente atraso não era descaso, era estratégia celestial. Havia algo maior acontecendo, algo que só o céu poderia ver. Billy Graham dizia que Deus é pontual segundo o seu relógio, não o nosso. E isso não é apenas um consolo bonito. É uma realidade espiritual profunda. O tempo de Deus nunca é um erro. A. W. Tozer acrescentava que ele não apressa o processo porque trabalha mais no nosso caráter do que no nosso calendário. Quando ele demora, não é porque está distante, é porque está construindo algo que só ficará visível depois. E enquanto você ouve esta mensagem, algo começa a se alinhar dentro de você. A luz que parecia distante começa a tocar áreas que estavam em sombra, mostrando que esse atraso talvez seja o maior escudo que Deus colocou entre você e um sofrimento evitável. O que parecia silêncio pode ser, na verdade, proteção. O que parecia abandono pode ser preparação. Há verdades escondidas por trás dessa demora que vão mudar a forma como você enxerga sua própria história. Situações que hoje parecem injustas, brechas que você pensa que perdeu, portas que não se abriram, tudo isso pode estar sendo usado por Deus para te livrar de quedas que você ainda não sabe que existiam. E à medida que você se aprofunda nesta reflexão, perceberá que o atraso divino nunca é um atraso, é uma defesa, um cuidado, uma mão invisível te conduzindo longe de armadilhas que só Ele viu. Antes de seguirmos, quero te pedir algo simples, mas profundo. Inscreva-se no canal. Aqui, cada palavra é uma semente de fé. Cada mensagem é uma ponte entre o seu coração e o tempo de Deus. Se essa introdução já falou contigo, imagine o que Ele ainda tem para te revelar nos próximos capítulos. À medida que o coração aprende a descansar no compasso de Deus, algo profundo começa a se revelar. A ansiedade cede espaço à compreensão de que o tempo não é inimigo, mas instrumento. Quando o ritmo da fé substitui a urgência do medo, a alma começa a enxergar o atraso sob uma nova luz. É então que o Espírito nos mostra um mistério. O mesmo tempo que nos ensina a esperar, também nos protege de escolhas que poderiam nos ferir. O atraso não apenas acalma o coração, ele também o cerca de cuidado. E é nesse limiar entre o aprender e o ser protegido que o caminho nos conduz ao próximo entendimento. O atraso que revela o ritmo de Deus e desmonta o relógio da ansiedade. Há um momento em que a alma precisa aprender a desacelerar.
Quando as promessas parecem distantes e os dias passam como páginas repetidas, o coração se vê preso entre a fé e a frustração. É nesse espaço invisível entre o que foi prometido e o que ainda não chegou que Deus ensina o valor do tempo. Eclesiastes 3:11 nos lembra: tudo fez Deus formoso no seu tempo. Há uma beleza que só floresce na estação certa. E nenhuma força humana é capaz de antecipar o que só nasce na plenitude do propósito. O ser humano, por natureza, luta contra a demora. O cérebro é moldado pela busca constante de gratificação. A dopamina, essa substância que desperta a sensação de prazer, é também o combustível da impaciência. Ela quer respostas rápidas, vitórias imediatas, resultados visíveis. Mas a fé é o oposto da dopamina. A fé é o repouso da alma que aprendeu a confiar no invisível, mesmo quando o tempo parece parado. Quando confundimos o silêncio de Deus com ausência, interpretamos demora como desinteresse. E essa distorção nos afasta da serenidade espiritual. O erro não está no tempo, está na interpretação, porque Deus não se atrasa, ele se alinha. Cada aparente pausa é uma orquestra divina, afinando instrumentos que você ainda não percebe. A ansiedade, por outro lado, cria ruído, interrompe o ritmo, tenta apressar o maestro. Muitos se perdem tentando medir o amor de Deus pelos prazos. É como se o coração dissesse: se ele me ama, por que ainda não fez? Mas o amor divino não é cronológico, é eterno. Ele se manifesta em gestos que o tempo humano não consegue traduzir. Transformar o relógio em ídolo é uma armadilha sutil. É esperar que o Criador obedeça ao tempo da criatura, e quando isso acontece, a fé se torna refém da expectativa. Quando a ansiedade tentar ditar o compasso da sua esperança, lembre-se de que Deus trabalha em estações. Há primaveras que precisam do frio do inverno para germinar. O que hoje parece uma pausa pode ser apenas o solo sendo preparado. O tempo de Deus nunca se atrasa, ele amadurece. E o amadurecimento é o intervalo entre o pedido e o milagre. O coração ansioso quer explicações. A fé, porém, quer presença. Enquanto a mente busca motivos, Deus está construindo significados. Há um propósito escondido em cada demora. O que hoje parece lentidão é o ritmo exato de um Deus que não se apressa, porque conhece o peso de cada bênção e o tempo certo de cada entrega. Há uma diferença profunda entre esperar e suportar. Muitos dizem que estão esperando, mas na verdade estão apenas resistindo, cheios de impaciência disfarçada de fé. A verdadeira espera não é um cansaço silencioso, é uma confiança ativa. É aquele tipo de descanso que não se acomoda, mas também não se desespera. Esperar em Deus é permanecer em movimento interior, mesmo quando tudo ao redor parece parado. Quando o desânimo vier, lembre-se, Deus não mede progresso pela velocidade, mas pela profundidade. Ele não quer te ver correndo, quer te ver crescendo. Há vitórias que não acontecem porque ainda não seriam vitórias, seriam armadilhas. O que parece demora é muitas vezes proteção. É Deus dizendo: ainda não, porque te amo demais para te entregar o que ainda não podes carregar. Dark. Em cada segundo de espera, há um convite divino à rendição. O tempo é o altar onde Deus molda a paciência, o caráter e a confiança. Quando ele parece calado, é porque está te ensinando a ouvir o ritmo do próprio coração, o som sereno da fé que amadurece no silêncio. É ali, no compasso suave da demora, que a alma descobre que o relógio humano não define o tempo da graça. E se hoje o teu coração se pergunta quando tudo vai mudar, talvez a resposta não esteja no calendário, mas na transformação que o tempo está gerando dentro de ti. Porque antes de mudar o cenário, Deus muda o interior. E quando o interior está pronto, o tempo se dobra. A espera deixa de ser peso e se torna escola.
O relógio se cala e o coração finalmente entende: o tempo de Deus é o tempo certo. Depois que o coração entende que os atrasos de Deus são muralhas de proteção, surge uma nova pergunta: e se o tempo de espera não for apenas para nos guardar, mas também para nos moldar? Porque há bênçãos que Deus não retarda por acaso. Ele as adia para que a estrutura interior seja capaz de sustentá-las. A espera, então, deixa de ser um escudo apenas e se torna um espelho. Nela, o coração começa a se enxergar com mais verdade, e o que parecia apenas demora passa a ser o processo secreto do amadurecimento espiritual. O atraso como muro de proteção contra decisões prematuras. Há portas que parecem boas demais para esperar. Elas brilham, seduzem e gritam por urgência. A mente acredita que a oportunidade é única, que se não entrar agora, será tarde demais. Mas Deus, em sua sabedoria, às vezes tranca o que o homem tenta forçar, porque vê o que o olhar apressado não enxerga. O atraso é o muro invisível que protege o coração do precipício. É a voz silenciosa de Deus dizendo: ainda não é o momento. O povo de Israel aprendeu essa verdade com dor. Números 14, 40, 45 relata o dia em que tentaram avançar sem a presença de Deus. Eles acharam que bastava querer, bastava agir. E o resultado foi a derrota. A pressa fez o povo caminhar sem cobertura, e a ausência de direção transformou vitória em ruína. Há caminhos que parecem certos até que Deus se retira, e quando Ele não está, o sucesso aparente se desfaz como neblina. Na vida, a linha entre oportunidade e precipitação é tênue. O coração ansioso chama de abertura, o que na verdade é distração. Nem toda chance é bênção, nem todo convite vem do céu. Muitas portas se abrem por vaidade, por ego, por vontade de provar algo a alguém. Mas o tempo de Deus nunca se confunde com a pressa humana. Ele segura a chave até que o interior esteja pronto para atravessar sem se perder do propósito. Às vezes, a demora é o freio da misericórdia. É o modo como Deus impede que cheguemos cedo demais a lugares que ainda não nos cabem. É o cuidado de um pai que prefere ver o filho frustrado por esperar do que ferido por se precipitar. Porque há bênçãos que se tornam peso quando chegam fora de hora. O atraso, então, é amor em forma de limite. O coração, no entanto, luta contra isso. Ele quer provas, quer respostas, quer o controle do tempo. E quando Deus retarda, o coração tenta compensar. Busca atalhos, improvisa planos, cria caminhos alternativos. Mas cada vez que tentamos acelerar o relógio de Deus, atrasamos o nosso próprio amadurecimento. O atraso não é um castigo, é uma cerca protetora que impede a alma de tropeçar no seu próprio ímpeto. Há histórias que parecem contradições até que o tempo revela o propósito. Um homem perdeu um contrato milionário por causa de um simples atraso de voo. Ele sentiu raiva, frustração, revolta. Mas meses depois, descobriu que a empresa que o contrataria faliu em um escândalo. O atraso o salvou de uma ruína que ele jamais teria previsto. O que parecia perda era, na verdade, salvação. O que parecia azar era direção. É preciso coragem para enxergar proteção onde o coração vê demora. Porque a pressa veste máscaras convincentes. Ela se disfarça de fé, de oportunidade, de entusiasmo espiritual. Mas Deus não se move por impulso, Ele se move por propósito. Enquanto a ansiedade grita, agora, a sabedoria divina sussurra, espere. E essa espera não é inércia, é movimento interno, é preparação disfarçada de pausa. A maturidade espiritual nasce quando a alma entende que a ausência de sinal é muitas vezes o próprio sinal. Quando Deus se cala, é porque Ele quer que o coração aprenda a diferenciar desejo de direção.
Nem toda vontade é voz divina, e nem todo atraso é obstáculo. Alguns são escudos invisíveis, desviando você de armadilhas que só seriam vistas depois da queda. A demora é a oficina onde Deus molda discernimento. Ele ensina a reconhecer o tempo certo, a hora exata em que o sim não destrói, mas edifica. Esperar é confiar que Ele sabe o que ainda não pode ser revelado. Que Ele conhece os bastidores daquilo que você chama de oportunidade. Que Ele atrasa o passo não por descuido, mas por amor. Talvez existam atrasos em sua vida que ainda doem, que ainda causam perguntas sem resposta. Mas um dia, quando o tempo se cumprir, você olhará para trás e entenderá. Cada demora foi um desvio da destruição. Cada não agora foi uma forma de proteção. E cada muro que impediu seu avanço foi a mão de Deus, guardando o futuro que Ele mesmo desenhou para você. Quando o amadurecimento floresce, o coração finalmente compreende que nem toda pausa é castigo. Às vezes, o tempo se estende não para testar a fé, mas para reposicionar o propósito. O silêncio de Deus pode ser um mapa invisível, redirecionando o caminho antes que o passo se perca. O atraso, então, deixa de ser uma espera passiva e se torna um redirecionamento ativo. É nesse ponto da jornada que o céu começa a mover as peças que o olhar humano ainda não percebe. E o que parecia lentidão começa a se revelar como reposicionamento divino. Quando Deus atrasa para amadurecer o coração que pede, há pedidos que nascem da fé, mas ainda carregam a imaturidade do desejo. O coração, às vezes, pede o certo pelo motivo errado. Quer a bênção, mas não entende o peso da responsabilidade que ela traz. E Deus, em sua sabedoria, não responde para punir, mas para preparar. Deuteronômio 8:2 diz: para te humilhar, te provar e saber o que estava no teu coração. Há respostas que não são negadas, apenas adiadas, até que o coração esteja pronto para sustentá-las. O tempo de Deus é pedagógico. Ele ensina, testa, lapida e amadurece. O deserto nunca é um lugar de castigo, mas de lapidação. Nele, Deus silencia os ruídos externos para que a alma escute a própria estrutura interna. É nesse lugar que o ser humano aprende a depender, não da pressa, mas da providência. É ali que a fé se torna maturidade emocional e a confiança deixa de ser teoria para se tornar convicção. A neurociência chama de tolerância à frustração, a capacidade de adiar prazer em nome de um propósito. É essa habilidade que diferencia a ansiedade da perseverança. E é exatamente isso que Deus trabalha na espera. Ele ensina o coração a suportar o vazio sem se perder. A demora se torna uma espécie de escola espiritual, onde a alma aprende que sentir falta não é sinal de ausência de fé, mas oportunidade de crescimento. Muitos oram pedindo bênçãos que ainda não têm estrutura emocional para sustentar. Querem o palco, mas não aprenderam o peso da luz. Querem o relacionamento, mas ainda não sabem amar sem controlar. Querem prosperidade, mas ainda não aprenderam a lidar com o poder que ela traz. Por isso, Deus espera. Ele não entrega promessas a corações frágeis, porque sabe que o presente fora do tempo pode se tornar fardo. A maturidade espiritual é a capacidade de desejar sem exigir. É confiar sem manipular o tempo de Deus. Às vezes, o espere não significa que falta fé, mas que falta preparo. O céu não responde porque o interior ainda não está moldado para receber. E quando o coração amadurece, o tempo de Deus deixa de ser um mistério e passa a ser uma revelação. O amadurecimento é um processo silencioso. Deus trabalha sem alarde. Enquanto você sente que nada está acontecendo, Ele está moldando suas reações, treinando sua paciência, fortalecendo sua confiança.
Ele não apressa o processo porque está mais interessado na tua solidez do que na tua velocidade. Ele prefere te entregar uma promessa que dure do que uma resposta que desabe no primeiro vento. Há momentos em que a alma se pergunta, por que demora tanto? E a resposta, ainda que silenciosa, é esta: porque eu te amo demais para te perder depois da bênção. O tempo que parece cruel é o mesmo tempo em que Deus te ensina a administrar aquilo que ainda virá. Ele te amadurece para que o que hoje é apenas pedido se torne no futuro testemunho. O coração maduro não exige o quando, mas aprende o como. Ele entende que a espera é parte da resposta. Que Deus não está te testando para te provar inferior, mas para te mostrar que a fé não se mede pela rapidez das respostas, e sim pela constância da confiança. Ele atrasa para que o coração aprenda a caminhar sem pressa, mesmo sob tempestade. Assim como o vinho só se torna nobre quando o tempo atua sobre o barril, a fé também precisa do tempo para ganhar sabor. O silêncio de Deus é o barril onde o caráter amadurece. O tempo não é castigo, é fermentação da graça. E quanto mais o coração suporta o intervalo, mais puro se torna o sabor da fé. O amadurecimento espiritual é, no fundo, um ato de amor. Deus te preparando para não perder o que Ele mesmo vai te dar. E quando, enfim, o tempo certo chegar, você vai perceber que a espera não foi perda, foi lapidação. O que parecia atraso era um processo de fortalecimento. E aquilo que você chamava de demora era, na verdade, a paciência de um pai que queria te entregar o melhor, mas sem te ver desmoronar. Porque o tempo de Deus não apenas entrega bênçãos, ele transforma o coração para que o abençoado se pareça com o abençoador. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, compartilhe nos comentários algo que Deus está amadurecendo no seu coração. Às vezes, o testemunho de um pode ser o consolo do outro. Este canal é uma comunidade de fé e cada palavra tua pode fortalecer alguém que também está aprendendo a esperar. Quando o atraso é o método divino de reposicionar rotas. Nem sempre o caminho mais rápido é o caminho mais sábio. Às vezes, Deus desacelera os passos não para punir, mas para redirecionar. Há trajetórias que precisam ser interrompidas para que o propósito não se perca no meio da pressa. O profeta Jonas entendeu isso quando fugiu da direção de Deus e foi alcançado por uma tempestade. Jonas 1:3-17 revela que a demora, o vento e até o peixe foram instrumentos do reposicionamento. O atraso foi o método, não o obstáculo. Existem momentos em que a vida parece travar, como se as portas tivessem decidido se fechar ao mesmo tempo. Planos param, relações se distanciam, oportunidades evaporam. É o tempo em que o céu parece dizer: pare, olhe novamente. E embora a pausa soe como perda, ela é, na verdade, um convite. Deus está realinhando a rota. Ele sabe que um passo precipitado pode te levar a um desvio que levaria anos para corrigir. A demora é o GPS da graça recalculando o caminho. Muitos não percebem que insistem em trajetórias que já perderam a presença de Deus. Continuam empurrando portas que Ele já trancou, pedindo caminhos que Ele já encerrou. A alma teimosa insiste no que foi, mas Deus, paciente, permite que o tempo se torne o professor, que a pressa não deixa falar. Ele atrasa o ritmo não porque se esqueceu do destino, mas porque precisa te lembrar da direção. Reclamar da lentidão é esquecer que Deus trabalha no compasso da eternidade. Ele não mede progresso por velocidade, mas por alinhamento. Cada aparente atraso é um desvio de um precipício que você ainda não viu. O que você chama de demora pode ser a misericórdia interceptando um erro antes que ele aconteça.
Há bênçãos que só chegam quando a rota está limpa. O atraso é o tempo de limpeza espiritual antes da travessia. Há momentos em que Deus não muda o destino, mas muda o caminho. E nesse movimento, Ele revela o quanto o ser humano ainda está preso ao controle. A demora, então, se torna uma ferramenta pedagógica. É o modo de Deus ensinar que não basta chegar, é preciso chegar inteiro, com o coração alinhado e a alma disponível. Quando a pressa assume o volante, o propósito se perde na curva. Mas quando a fé aprende a esperar, o caminho se transforma em comunhão. Muitos testemunhos nasceram do atraso. Uma mulher orou por uma transferência que nunca veio. Sentiu-se esquecida, injustiçada, sem entender o silêncio de Deus. Meses depois, descobriu que o líder do novo local havia adoecido e abandonado o cargo. Se ela tivesse sido transferida, teria caído num ambiente tóxico e desestabilizador. O atraso foi, sem que ela soubesse, uma rota de escape. O que parecia obstáculo era desvio de um abismo invisível. Deus não trabalha com atalhos, trabalha com direções. O caminho mais longo, às vezes, é o mais seguro, porque o atraso tem a função de amadurecer a visão, não apenas o passo. Enquanto o homem se preocupa em chegar, Deus se preocupa em formar. Ele sabe que o destino não é o ponto final, mas o estado do coração quando se chega lá. Por isso, a demora é parte do processo de transformação interior que precede cada avanço verdadeiro. A fé madura aprende a ler o atraso como linguagem. Percebe que cada interrupção carrega uma instrução. O tempo parado é o intervalo em que Deus rearruma o invisível. Enquanto você espera, Ele troca cenários, muda pessoas, fecha portas erradas, reconstrói o terreno. Quando o sinal verde chega, tudo está alinhado para que a travessia não seja perda, mas propósito. O atraso não é negação, é redirecionamento. Ele corrige ângulos, reposiciona o olhar, recalibra o propósito. Deus não está demorando, está coordenando. Cada minuto de espera é um fio sendo tecido na tapeçaria invisível da providência. E quando o quadro completo se revelar, você vai entender que a rota longa foi a mais segura, a mais sábia, a mais necessária. Quando a alma aprende a se entregar ao tempo de Deus, ela descobre que os atrasos não são desvios, mas livramentos, que as tempestades não são castigos, mas bússolas, que os ventos contrários não impedem o propósito, apenas mudam a direção do barco. E quando o coração aceita ser reposicionado, a paz volta a soprar, porque Deus não te atrasou. Ele apenas te conduziu pelo único caminho onde a graça podia te alcançar. Se esta palavra tem reposicionado algo dentro de você, compartilhe este vídeo com alguém que esteja tentando entender os atrasos de Deus. Talvez o tempo de outro coração dependa exatamente dessa mensagem. O atraso como cenário da revelação, Deus se mostra no tempo que parece vazio. Há instantes em que o silêncio de Deus parece absoluto. O tempo passa, as orações se acumulam, e o coração começa a acreditar que foi esquecido. Foi assim também em Betânia, quando Jesus soube que Lázaro estava doente e decidiu ficar ainda 2 dias onde estava. Quando finalmente chegou, tudo parecia perdido. O corpo já estava no túmulo, o lamento já se tornara rotina. Mas foi justamente naquele atraso que o impossível amadureceu. João 11, 43, 44. Narra o momento em que o milagre rompeu o atraso, provando que o tempo de Deus nunca é vazio, é fértil. O silêncio, muitas vezes, é o terreno onde a glória de Deus germina. Ele permite que o tempo passe para que a fé se refine e o coração aprenda a enxergar além das evidências. O atraso, nesse sentido, é uma pedagogia divina.
É quando Deus prova que sua presença não depende da pressa. Ele não precisa agir cedo para ser soberano, porque sua eternidade não se submete à ansiedade humana. Há quem confunda o silêncio com o esquecimento. Mas o céu não se cala por descuido. Quando Deus parece distante, é porque está preparando o cenário onde apenas Ele poderá ser reconhecido como autor. O atraso é o pano de fundo que impede o homem de tomar o crédito pelo milagre. É a pausa necessária para que o nome de Deus brilhe mais do que qualquer esforço humano. Quantas vezes, ao olhar para o relógio, a alma sussurra: já é tarde demais. Foi o que disseram a Jesus sobre Lázaro. Mas o céu não trabalha com o demais. O tempo humano termina onde o tempo divino começa. Quando tudo parece perdido, Deus começa a agir. Ele espera o quarto dia, o instante em que a esperança natural morre, para que o milagre espiritual floresça. Porque só quando tudo se cala é que sua voz pode ser plenamente ouvida. Desistir antes do quarto dia é abandonar o milagre à beira do túmulo. Há muitos que enterram promessas vivas porque não suportaram o silêncio. Mas Deus não se apressa. Ele deixa que o tempo amadureça o impossível. O atraso é o ventre do milagre. Nele, o invisível toma forma e o improvável se prepara para respirar. O que parecia sepultado é apenas semente em processo. Há uma beleza discreta na demora divina. Ela esvazia o orgulho, desmonta o controle e transforma a fé em entrega. O coração aprende a adorar mesmo sem respostas, a agradecer mesmo sem ver o resultado. O milagre de Lázaro não foi apenas a ressurreição de um corpo, mas o renascimento da confiança de uma comunidade inteira. Jesus não apenas devolveu a vida, ele redefiniu o significado da espera. Enquanto a pressa busca provas, a fé busca presença. Deus não se revela na correria, mas na quietude. O tempo que parece perdido é o espaço onde ele desenha os detalhes da providência. E quando o momento chega, tudo faz sentido. As lágrimas que antes eram dor se tornam testemunho. O atraso se transforma em altar. E o coração percebe que não foi esquecido, foi preparado. A demora de Deus é o cenário onde a glória se manifesta sem interferência. É o palco onde o improvável se torna visível. Quando o homem cede o controle, o céu toma o comando, e o que parecia fracasso se converte em testemunho. Jesus não chegou atrasado a Betânia. Ele chegou na hora exata em que o milagre não dependeria mais da força humana, mas apenas da palavra divina. O atraso de Deus é o ventre onde o impossível amadurece. A fé verdadeira nasce no silêncio, cresce na demora e floresce na revelação. Quando Deus finalmente fala, o tempo se curva, o túmulo se abre e a glória cobre o que antes parecia morto. É assim que ele transforma o atraso em prova de amor, o silêncio em linguagem e a espera em adoração. E quando você olhar para trás, perceberá que nada estava parado. Enquanto você chorava, Deus escrevia. Enquanto você esperava, ele movia peças invisíveis. E quando o relógio dele marcou a hora, tudo se encaixou com precisão divina. Porque o atraso nunca foi ausência. Foi presença em outra velocidade. O tempo exato do céu agindo em favor de quem escolheu não desistir. Quando o tempo de Deus parece lento, é porque ele está sincronizando o invisível com o visível. Nenhum segundo é desperdiçado, nenhum atraso é acidental. O aparente silêncio é, na verdade, a voz de Deus em tom de sabedoria, ajustando o que ainda não está maduro para florescer. O coração humano, tão acostumado a buscar respostas rápidas, esquece que o céu não trabalha com pressa, mas com precisão. A demora é o tempo da aliança sendo selada, da promessa sendo moldada, da fé sendo refinada. Ao olhar para trás, percebemos que todos os atrasos carregavam intenções de proteção. Nada foi em vão. Aquilo que nos fez esperar, chorar e duvidar
mais tarde se revelou como cuidado. O que parecia perda se mostrou como preservação. A cada estação em que Deus silenciou, Ele estava costurando os fios da graça com o tempo da maturidade. E quando finalmente chegou a hora, a espera fez sentido. A promessa não foi apenas cumprida, ela foi ampliada. A Bíblia inteira é uma narrativa sobre o tempo de Deus. Abraão esperou décadas por um filho. José foi esquecido numa prisão antes de ser lembrado num palácio. Davi foi ungido muito antes de ser rei. Cada um deles precisou atravessar o deserto da demora para chegar ao oásis da revelação. A espera é o berço onde Deus forma a estrutura dos escolhidos. Ele não entrega destinos a corações impacientes, porque o propósito não sobrevive nas mãos de quem não aprendeu a esperar. A síntese é simples e profunda. O atraso de Deus é a precisão divina se revelando fora do nosso calendário. Ele atrasa para alinhar o tempo humano ao propósito eterno. Atrasa para que o coração esteja pronto, para que o ambiente esteja ajustado, para que o milagre não se perca no improviso. Ele atrasa porque o amor, às vezes, precisa se manifestar em forma de paciência. Há um convite espiritual na espera. Trocar a pergunta, por que está demorando, por o que Deus está formando em mim nesse tempo. É nesse deslocamento que a alma deixa de medir o amor de Deus pela velocidade das respostas e passa a reconhecê-lo pela sabedoria dos atrasos. O tempo de Deus é o espaço onde o caráter floresce e a fé deixa de ser expectativa e se torna convicção. Billy Graham costumava dizer: Deus raramente chega cedo, mas nunca chega tarde. Charles Spurgeon completava: a demora de Deus não é negação, é o compasso da graça que prepara o coração para o sim eterno. Essas palavras não são apenas consolo, são um mapa. Elas revelam que a fé madura não exige que Deus se apresse, mas descansa no fato de que Ele sabe exatamente quando chegar. O coração que aprende a esperar deixa de temer o silêncio. Ele entende que o tempo é um instrumento do próprio Criador. O atraso não é sinal de esquecimento, mas de cuidado. E a cada dia em que nada parece acontecer, algo invisível está sendo construído. Deus não se esqueceu de você. Ele apenas trabalha no compasso da eternidade, onde tudo chega exatamente na hora em que deve chegar. Hoje, há uma promessa que permanece. O que parece estar atrasado está, na verdade, sendo ajustado. O que parece estar parado está sendo realinhado. O que parece distante está sendo preparado. Nada está fora do controle de Deus. E quando o tempo se cumprir, aquilo que você esperou chorando se tornará o testemunho que outros ouvirão com esperança. Se o peso da espera estiver te cansando, lembre-se de que você não está só. Deus usa o tempo, mas também usa pessoas. Procure o apoio de um pastor, um conselheiro, alguém de fé que te ajude a atravessar esse intervalo com equilíbrio. A fé se fortalece quando partilhada. A espera se torna leve quando dividida. O céu trabalha em comunhão. Oração. Senhor, ensina-nos a descansar no Teu tempo, a entender que o Teu silêncio é amor e que cada dia de demora é cuidado disfarçado de paciência. Dá-nos olhos espirituais para enxergar o que ainda não aconteceu e paz para confiar no que ainda não vemos. Que o nosso coração não se perca na pressa, nem se desespere na espera. Fortalece nossa fé para que possamos reconhecer Tua mão mesmo quando ela não se move segundo o nosso relógio. Que aprendamos a celebrar não apenas as respostas, mas também os intervalos onde Tu nos moldas. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, una-se a nós. Este canal é mais do que palavras. É um refúgio para quem acredita que Deus ainda fala, mesmo no silêncio. Compartilhe este vídeo, deixe sua oração nos comentários e caminhe conosco.
Aqui, cada história é uma semente, cada testemunho é um eco de esperança. Juntos, seguimos aprendendo a esperar, porque o tempo de Deus nunca se atrasa.